Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá gente? Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje, tá gente? Eu vim trazer um vídeo aqui que eu percebi, né, que no diário da noiva eu acabei não gravando, que foi o valor total que a gente gastou no nosso noivado, tá bom? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e bora lá conferir esse vídeo. Bom, meus amores, antes de tudo, preciso lembrar vocês que o nosso noivado não foi um noivado grande e também não foi um noivado intimista, né, com poucas pessoas. Digamos que foi ali no meio, foi um noivado médio, né, porque a gente convidou 80 pessoas, certo? Mas que foi realmente no noivado foi 60 e pouco, mas já fica ciente que foi um noivado médio, tá? Mas vai depender muito do estilo de noivado que você vai querer. Se for um noivado bem grande, aí você vai gastar um pouquinho mais. Se caso for um noivado mais intimista, você vai gastar um pouquinho menos. E se for médio, aí vai ficar ali no preço que eu tô citando, um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, dependendo de cada região, tá bom? Bom, vamos lá. Lembrando que eu noivei no ano de 2020, certo? Então já vai fazer 3 anos, tá? Então digamos que o preço de muitas coisas subiu muito, né, em torno desses 3 anos, tá? Mas eu vou citar aqui para que vocês fiquem cientes, tá certo? A primeira coisa que a gente fez no nosso noivado foi a decoração. A gente solicitou com um fornecedor, né, a decoração, e a decoração naquela época, né, naquele ano, tava por 250 um kit, né? A gente mandava o estilo da decoração. E o estilo que eu escolhi, eu vou deixar a foto aí pra vocês, foi com cortina LED, voal e provençais, né, em relação à mesa, né, foram 2 mesas brancas, os jarros de flor, tapete, vocês vão ver aí na foto algumas opções. Algumas coisas ela trouxe a mais, que eu acho que foi algumas coisas que tá embaixo, eu acho que foi isso, da mesa. Eu vou circular aí para que vocês tenham noção. Ela trouxe a mais porque ela sempre traz assim para complementar na decoração, mas em si a decoração foi 250. Porém, como na época a gente estava ainda escolhendo onde ia ser o noivado, né, tava na correria para ver o local, eu fechei com ela os 250, né, paguei os 50% e tinha dito a ela que dependendo do local, se o local tivesse uma entrada, né, ela iria encher de bola e fazer ali um arco na entrada. Mas esse daí eu não paguei porque eu não tinha certeza se eu ia fazer. E daí quando já estava mais próximo, que a gente já tinha fechado o local, aí realmente tinha entrada. Aí eu falei com ela e acrescentei aí mais 40 reais, né, do enchimento de bola aí para ela montar tudo lá na frente. Então, no total, a decoração saiu a 290 reais. Próximo item que a gente fechou também foi o bolo. O meu bolo quem fez foi Janaína e o meu bolo ele foi 400 reais. Porém, Janaína era de um município, digamos assim, de um outro município, porque alguns dos meus convidados, amigos íntimos, né, meu e do meu noivo, eram de lá, e daí ele tinha noção dessa pessoa, porque eu ia fechar com outra pessoa de lá desse município, né? Eu sou de Recife, tá, gente? Então elas são de outro município, tipo, de lá pra cá, em torno de ônibus, é 1h30 para vir. Caso seja de moto ou carro, é em torno de 40 a 50 minutos. Mas ônibus demora um pouquinho por causa que tem as paradas, né? Mas enfim. E daí eu ia fechar com uma outra pessoa, né? E os meninos tinham falado com a gente, por que você não fecha com Janaína, tal? O bolo dela é muito bom, é um bolo diferente, ela vai ter um pouco mais de cuidado, né? Porque os meninos eram quem ia trazer. Então a gente ficou um pouquinho meio receoso por causa disso, no caso de correr risco do bolo se quebrar. Tinha fornecedores aqui na nossa cidade? Tinha. Porém, lá no município os bolos costumam ser um pouco mais barato. E tipo assim, vem mais bolo, porque aqui, né, no Recife ou em qualquer outro lugar, é meia massa, digamos assim, uma massa pronta e recheio, aí dá 1 quilo. Lá no interior, geralmente 1 quilo é 1 quilo de massa, fora o recheio, entendeu? Por isso que a gente queria fechar com a pessoa lá.
E daí eles falaram com a gente e a gente ficou meio assim, porque a gente já tinha conversado com a outra pessoa. Aí a gente conversou novamente e fechou com Janaína, né? E o bolo de Janaína, gente, é sensacional. Pense num bolo maravilhoso. Primeira vez que a gente tinha fechado, a gente não tinha provado nem nada, mas a gente foi na intuição dos meninos, porque os meninos têm bom gosto. E daí eu falei com o meu noivo, tá, bora fechar. E daí a gente fechou e o bolo ficou por R$400. Porém, como ela vinha de lá pra cá, né, ela cobrou ainda R$20. Só que os meninos trouxeram ela, tá? Então ela cobrou essa taxinha de deslocamento, né? Que assim, ficou até barato, né? Porque como é um município, a gente pensou que poderia sair até um pouquinho mais caro. Mas ela só cobrou só R$20 mesmo, né? Porque veio com os meninos, tá? Então no total, o bolo deu R$420. Em relação ao local, né, gente? O local deu tanta dor de cabeça, que misericórdia. A gente recorreu a tantos lugares e não tinha conseguido o local, mas aí tinha um próximo da nossa casa, só que tipo assim, tinha muita informação, porque lá é um forró, e aí a gente não queria essa imagem muito pesada, mas aí a gente conseguiu voar, estar com alguns colegas nossos, deu para cobrir tudo e a gente resolveu fazer lá. E o aluguel do espaço foi de R$200. Gente, eu não me lembro ao certo, né, que é o próximo item aqui, que foi o aluguel de mesas e cadeiras com as toalhas da mesa. Eu não me lembro ao certo, porque assim, eu me lembro que a gente pagou, em torno daria 180, né, mas pelo cálculo que a gente viu, de acordo com as mesas e cadeiras da quantidade, dá 175, porque foi, se eu não me engano, foi 6 ou foi R$7 o aluguel de uma mesa com cadeira e a toalha. Cada custava R$7 ou foi R$6. Que tipo, no cálculo que a gente fez, baseado na quantidade de cadeira que a gente pegou, porque lá no forró já tinha cadeira, a gente só pegou algumas para complementar. Então, pelo cálculo, deu 175, certo? Próximo item, que foi um item assim, gente, que deu bastante dor de cabeça. Eu dei até dica para vocês nos vídeos, né, de Diário da Noiva, dando dica para vocês, que foi em relação às alianças. O que é que ocorre? As alianças eu comprei na Lapidos, né, daqui de Recife. E daí o que é que acontece, né? A gente foi em algumas lojas próximo daqui, naquelas lojinhas que geralmente vendem alianças bem baratinhas, de R$3, R$2, para fazer o teste da aliança e ver a numeração. E a gente viu, porém lá a minha numeração era, se eu não me engano, era 19 e o do meu noivo 21. E daí a gente se baseou nisso e mandou para Lapidos fazer. Quando fez, a gente foi lá pegar. O que é que ocorreu? Quando a gente colocou, a minha ficou apertadíssima. O dele piorou. Nem entrou, chegou a entrar, porque o dele ele tem essa partezinha aqui um pouquinho levantada, então não entrou. Então a gente foi lá novamente para eles, né, como é que se diz? Bater assim na aliança para forgar um pouquinho. Só que ocorreu que a minha ela ficou um pouquinho torta, eu não gostei. E o que é que acontece? Essa aliança, ela custou R$419. Eu vou deixar, se eu conseguir a foto, eu deixo aqui pra vocês como ela era. A minha tinha uma pedrinha e a dele parece que era lisa, eu não me lembro. R$419. O que é que acontece? A gente teve que refazer uma outra aliança, porém a gente teve que ir pessoalmente mesmo, porque a numeração da empresa era totalmente diferente dessas alianças de rua. Então, o que era 21 no meio da rua, que seria do meu noivo, na verdade a 21 era a minha. E a do meu noivo lá na empresa era 27. Se eu não me engano foi 27 ou 26, mas eu acho que foi 27. Então vejam, né, a dor de cabeça. A gente perdeu R$419. Tentamos vender a aliança, só que a gente ficou meio assim porque a aliança ficou um pouquinho torta. Teve algumas pessoas que até se interessou, porém não cabia no dedo, né? Acho que estavam perto de se casar, de noivar. Não cabia porque ou o dedo era grande demais ou era pequeno. Então ocorreu que a gente perdeu, né, essa aliança, porque a gente perdeu, na verdade, os R$419. Então vejam a frustração que a gente teve, né? Então a gente teve que refazer uma outra aliança e daí a gente foi pessoalmente e escolheu um modelo mais barato porque a gente não queria gastar, já estava estressado com essa situação. E o que é que acontece? A aliança, né, que a gente comprou foi 290, tá? E eles entregavam na mesma hora, se fossem modelos assim, mais simples, sem pedrinha, sem nada. Então a gente não pega essa mesmo, sem pedrinha, sem nada, deixa liso, só esses detalhes de tracinho. E na minha aliança ficou o nome dele e a data do noivado. E na dele ficou o meu nome e a data do noivado. Só isso, tá? Então no total
ficou 290. Sem essa de 419 que a gente perdeu. Não vou contar com ela, mas no final vou fazer o cálculo total com ela e sem ela para vocês terem noção, tá bom? Próximo item foi o temido buffet, né, gente? Tanta gente quando faz festa já viu, meu Deus, quanto vai dar esse bendito buffet. Mas o nosso buffet, como os próprios fornecedores do buffet falaram pra gente, né, foi realmente um presente de Deus, assim, na nossa vida. Por quê? Foi no ano de 2020, tava no período já da pandemia, né, tava aquela questão de que nem poderia fazer festa e tal, com tantas pessoas. E daí a gente fechou com esse buffet. Só que nesse buffet eu queria 1000 salgados, 1000 doces, a janta, as bebidas, né, que era refrigerante, se eu não me engano tinha açúcar e tinha água. E na janta tinha estrogonofe, salada crua e salada cozida. Aí o que é que acontece? Eu falei pra ele, olha, quanto dá um buffet de 1000 salgados, 1000 doces? Fui falando, a janta e as bebidas. Aí ele falou tal preço pra mim, eu... Tá certo. Aí ele falou pra mim que era 1.500. Só que eu fiquei um pouquinho assim, meio desconfiada, porque a maioria dos buffets que eu entrei em contato tava muito caro, tava 2.000, 3.000, teve buffet que tava até 4.000 para 80 pessoas. E daí eu fiz assim, caraca, porque só esse tá num preço assim razoável, né? Aí eu falei com minha mãe, a gente bora fechar. Aí a gente fechou com 1.500, sem a salada cozida, né? E daí eles falaram até pra gente, vocês não querem fechar a salada cozida e tal? A gente acrescenta só mais 150, eu acho que foi isso. Que ficou 1.650, foi isso. Eu não me lembro que com esse acréscimo da salada cozida, se foi 150 ou foi 100 reais. Não me lembro, aqui eu coloquei como se fosse 100 reais, tá? Mas eu acredito que foi 150. Mas enfim, aí a gente ficou meio assim e tal, a gente não fechou não sei o que. Aí depois a gente fechou, acabou que fechou. E daí eu vou fechar aqui por 1.650. A gente tava na correria de fechar com os fornecedores no mês de julho, por aí no início eu acho. E daí quando bateu, já no final do mês de julho, a agosto, que deu aquela disparada, aquele aumento, né, de arroz, de feijão, de tudo, ficou o dobro o preço. E daí o buffet, confesso que eles ficaram um pouquinho meio que desesperados, porque a gente tinha fechado e as coisas estavam até baratas, né? Mas depois que a gente fechou, deu uma subida muito alta. E depois eles falaram pra gente, olha, o buffet realmente tá saindo assim, um presente pra vocês, porque os preços aumentaram muito e tipo, a maioria dos gastos, tipo, tá sendo o preço do valor do buffet. E daí eu disse, glória a Deus que a gente tinha fechado esse bendito buffet. O meu penteado foi esse daqui, foi um semi-preso. E o meu penteado custou 80 reais, certo? Era pra noivado, então custou 80 reais. Maquiagem. A maquiagem eu não fechei com algum fornecedor, porque eu tinha uma amiga, né, que ela fazia maquiagem. Tipo, fazia no sentido, ela passa nela e tal. E como eu não queria uma maquiagem muito pesada, queria uma coisa só pra realçar mesmo, né, o meu rosto, nada de modificar nada. Daí eu disse a ela, eu falei com ela, amiga, tem como tu fazer minha maquiagem? Eu compro os produtos e tal. E ela disse, tem. Só que assim, eu vou dar uma dica pra vocês. Se você já usa maquiagem, faça você mesmo, ou alguma amiga que é especialista, que sabe fazer nela, mande fazer, tá certo? Caso você nunca usou maquiagem ou não tem ninguém pra te dar maquiagem, alguma amiga próxima. A minha até tinha, mas tipo assim, eu já queria, aí eu já estaria abusando da boa vontade dela, né? Então eu só queria mesmo que ela fizesse, nada de comprar produto, pegar produto dela. Então como eu falei, se você nunca usou, né? Se você usou, beleza. Mas caso você nunca usou maquiagem, você vai ter que comprar. Vai a dica aqui, eu comprei, mas confesso que eu me arrependi. Por quê? O preço da maquiagem, se eu fechasse com um fornecedor, era de 80 reais também. Porém, eu comprando todos os itens de maquiagem, tem até um vídeo aqui que eu gravei pra vocês, né, de maquiagem para o noivado. Eu vou deixar linkado aqui ou nos cards, vocês vão ver vários itens lá. E tipo assim, saiu em torno de 300 reais, gente. Então tipo assim, eu paguei o dobro. Tudo bem que tem a questão que eu fiquei usando depois para alguns eventos, porque eu aprendi a me maquiar um pouquinho. Então eu uso mais, né, para eventos, algumas festas específicas. Esse é o ponto positivo, porque essa maquiagem vai ficar caso tenha algum evento, se você queira usar no dia a dia.
Mas caso você não vai utilizar só no dia da festa, então eu acho que não vale a pena você investir em comprar os itens para alguém fazer. O melhor seria realmente você fechar com um fornecedor. Depois que eu vim pensar, que eu fui fazendo cálculo ali, né, deu 300 reais. Deu 300 e pouco, gente. Então, assim, é um gasto muito alto, né, e que eu poderia ter evitado. Lembrancinhas. As nossas lembrancinhas foram essas caixinhas aqui douradas, que eu simplesmente amei. Não era uma pequenininha, era uma média. Cabia 2 bombons dentro, né? A gente colocou 2 bombons dentro. E a gente comprou, parece que foi 4 pacotinhos de 10, gente. Eu não me lembro bem. Eu sei que no total deu 64 reais, né? Que cada pacotinho parece que foi 16 reais. Esse maiorzinho, o menor era 12, não me lembro. Mas eu sei que no total deu 64 reais. Doces finos, tá? Os doces finos, eu tenho uma loja, vou deixar até aqui, caso você seja de Recife e queira fazer uns docinhos para sua festa, eu vou deixar aqui para vocês. Os doces finos eu mesmo fiz, né? Eu fiz 3 opções de doce, fiz 2 doces finos, que foi a trufa mini bolo, e o segundo foi um copinho de chocolate com um coraçãozinho e uma pérola. E por terceiro, para complementar, eu fiz o mousse, né? O mousse, também tem a receita do mousse aqui que eu mostrei para vocês. E também tem a receita do copinho, que ficou muito lindo. Deixei tudo aí nos cards ou aqui na descrição do vídeo. Eu ensinei para vocês. Eu acho que eu só não mostrei a mini trufa porque tava muita correria. Fiz alguns vasos de chocolate também, mas que foi uma coisa que eu me arrependo, porque assim, ficou mostrando os palitos e só na foto eu vim perceber isso, sabe? Eu acho muito lindo, assim, como tudo é comestível. Então fiz umas flores de confeito, né? Vocês vão ver aí, mas eu mudaria essa questão de que eu não colocaria eles, deixaria só o mousse, né? Ficou, eu acho que um pouquinho de informação demais. E necessariamente eu tive um pouquinho de dor de cabeça com ele, porque eu comprei um item e acabou dando errado e eu tive que fazer com confeito. Então teve gasto também, né? Mas eu vou arredondar tudo aqui dos gastos desses doces finos, que foi barra de chocolate, leite condensado, creme de leite, forminhas, né? Tudo essas coisinhas de doce deu num total 200 reais, porque eu tinha levado o valor nesse dia quando a gente saiu para comprar. Então eu me baseei nisso, que eu gastei o valor, certo? Então, em torno de 200 reais para isso. Aí aqui agora entra alguns itens que eu havia comprado, tanto na internet como em lojas físicas, para estar decorando, que foi a letra LED com o nome Love, que ficou embaixo. Esse nome Love eu comprei na cidade, tá certo? Então assim, eu não me lembro bem, mas eu acredito que eu pesquisando em várias lojas, cada letra foi 15 reais, porque é uma letra bem maior. Então, na época era 15 reais. Em torno saiu aí a 60 reais, essas 4 letras, o nome Love, certo? Eu não anotei o valor aqui, mas o valor por fora que vai ficar pra gente somar vai ser os 50 do buffet e esses 60 do nome Love, tá certo? Outra coisa que a gente comprou na internet foi as 2 luminárias, que tipo assim, gente, foi o tchan também da nossa decoração. Uma a gente deixou em cima da estante, onde estavam as lembrancinhas com enfim, noivos, e a data do noivado foi 10/10/2020, ficou muito lindo. Deixei uma também na entrada com o nome Sejam Bem-vindos, foi algo do tipo. Deixei na entrada também, ficou muito lindo, todo mundo elogiou, achou muito fofa aquela decoração. E eu não trocaria de forma alguma, também achei que ficou muito lindo nas fotos. Enfim, essas 2 luminárias eu comprei no Mercado Livre. Na época, eu não sei como é que tá o preço, mas tudo que eu comprei na internet, se eu conseguir ainda o link estiver ativo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Caso vocês queiram, você está clicando e cai direto lá, tá? Mas foi 2 luminárias, certo? Igual, porque a minha ideia era justamente essa, colocar uma na entrada e uma em algum canto para decorar. E eu vou pegar uma filinha aqui, aí as 2 luminárias cada foi R$ 75,90, mais o frete, que você sabe, no Mercado Livre paga frete, né, de acordo com um certo valor. E teve um frete de R$ 26,90. No total, as 2 saiu por R$ 102,70, tá? Com esse frete. Outra coisa também que a gente comprou lá no Mercado Livre foram as letras iniciais de pérola. Na verdade, foi um kit, né? Foi 2 letrinhas iniciais, a minha e a dele, um coraçãozinho vermelho e um porta-retrato de pérola. O porém é que, assim, o porta-retrato, eu só vim perceber depois que ele é um pouquinho fraco. Ele acabou se soltando um pouquinho, porque ele é meio que um estilo de MDF. E como ele estava guardado, eu não sei se foi devido a isso, ele acabou se soltando um pouquinho. A gente passou um pouquinho de cola, eu acho que ainda dá para perceber um pouquinho, assim, que ele afastou-se, né, na foto.
mas que eu coloquei mesmo assim, porque eu comprei com o intuito mesmo dele poder aparecer lá no noivado, que era tudo de pérola. E o kit total das duas iniciais, o coração e o porta-retrato, foi de R$120, e nesse eu não paguei frete, que também foi no Mercado Livre. Outro item também do noivado foi o meu vestido, vou deixar aqui pra vocês. Esse vestido, como eu falei pra vocês e dei já várias dicas aqui no canal pra vocês, né? A gente foi na segunda semana de agosto, que no domingo, a gente foi no sábado, e no domingo seria o Dia dos Pais, o que foi maravilhoso, porque esse vestido, ele tava por 250, e daí, por causa do Dia dos Pais, tal, ele baixou para 150 e a gente comprou. Ele tem uma manga assim larga, do jeito que eu amo, gente. Então o vestido ficou 150. Sapato, se eu não me engano, o sapato a gente comprou em torno aí de 110 a 115 reais, né? E o sapato era bem fofinho também, achei muito lindinho. Não tinha assim muitas opções legais, eu não tava conseguindo achar, eu só achei ele mais bonitinho porque ele tem aquele zigue-zague assim, eu não tinha esse estilo de sapato e eu achei muito lindo. Centros de mesa, a gente comprou as flores vermelhas, os vasinhos, teve a argila e teve aquele matinho que eu me esqueci o nome, que a gente coloca pra fechar ali a argila no vasinho. Então no total deu 290 esses daí. Por que deu esse preço, né? Porque a gente não comprou muito, porque a quantidade era 80, só que por família, se eu não me engano, era 20 ou era 40, eu não me lembro. Então não deu muito caro os centros de mesa formado, né? Nessa floricultura, a gente comprou na floricultura da cidade, então o preço tá até bom, até razoável. Os pombinhos, né, gente? Vou deixar aqui pra vocês. Os pombinhos, ele era R$2,50 cada, certo? Vou deixar aí pra vocês também. Nesse aqui, pelo que eu tô vendo, os pombinhos eu coloquei uma unidade só, que era R$2,50. No caso, eu coloquei as duas unidades por R$2,50, mas na verdade é cada, que é R$2,50. A gente já vai acrescentar aqui também. Foram os 60, os 50 e os R$2,50 que eu não adicionei aqui, certo? Aí aqui a gente vai adicionar um extrinha que é a camisa do meu noivo, né? A camisa do meu noivo e a calça do noivo, né? Foi em torno, aí ele gastou em torno de R$120. Porque eu acho que ou foi a calça ou foi a camisa, que foi em torno de 40, 50 reais, não me lembro bem, né? Mas foi um dos dois que eu fui com ele, não me lembro, mas em torno de R$120 ele comprou a calça e a camisa. E só pra fechar aqui mesmo, eu adicionei a progressiva que eu dei no meu cabelo, que foi R$290, gente. Então, gasto em cima de gasto. Mas vou fechar tudo aí pra vocês. Caso eu esqueci algum item, você pode estar comentando aqui embaixo que eu adiciono, tá? E aí você faz o cálculo com esse a mais. Mas eu acredito que eu não esqueci nenhum. E aí, gente, eu vou falar o total pra vocês de quanto deu, né? Com a aliança aqui, a gente perdeu os 419. Sem aliança, com a maquiagem e com a calça, a camisa e a progressiva, tá certo? Então aqui eu já separei 3 valores. Ó, sem a aliança e sem a maquiagem deu R$4.621,70. Esse daí já é aqueles que a gente tinha separado, que foi os mais R$2,50 do pombinho, mais 50 do buffet e 60 das letras, né, o nome Love, tá certo? Então o total deu R$4.621,70. Sem a aliança que a gente perdeu e sem a make, tá bom? Com a aliança ficou R$5.040,70. Esse daí sem aquela maquiagem que eu falei pra vocês que eu tive que comprar. Então, se fosse fazer a soma com a maquiagem em torno de R$300, sairia em torno tudo R$5.340,70. Tipo assim, vou falar pra vocês. Eu falando aqui pra vocês, não imaginei que fosse tanto esse preço. Porque a gente, pelos cálculos que a gente se baseou, a gente pensou que a gente tinha gastado 3 mil e pouco. Mas quando a gente vai fazer o cálculo real, por que tá dando isso? Por causa daqueles itens que às vezes a gente se esquece, como as letras Love, como a luminária, as letras de pérola, tudo isso é um gasto, gente. Então sempre quando a gente pensa em adicionar alguns detalhes, já se ligue que vai ser um gastinho a mais. Mas eu não mudaria nada de forma alguma, só retiraria realmente aquele vaso de chocolate. Mas fora isso eu deixaria tudo como ficou, porque ficou maravilhoso, sério, ficou muito lindo. E eu vou deixar aí para vocês algumas fotos de inspirações, né, para que vocês vejam quanto realçou cada detalhe, a decoração, os doces,
né, as lembrancinhas, a mesa principal, né, onde estava o bolo, os detalhes, né, com o nome Love, as letras iniciais, tudo isso ficou maravilhoso e cooperou muito na nossa decoração. E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida sobre noivado, casamento, enxoval, vocês podem estar deixando aqui embaixo, que eu vou amar responder vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!